Taco de Mulher está de volta. Depois de uma década, pouco mais de uma década, o Taco de Mulher está de volta, só que agora num formato diferente, é um podcast. E para quem não conhece, o Taco de Mulher foi criado lá em 2014, a gente está falando de 12 anos aí. É um projeto voltado para o universo feminino, para o comportamento, para o autoconhecimento, histórias muito inspiradoras, né, desse universo, onde eu tive essa oportunidade de desenvolver um projeto pessoal, né, também a muitas mãos, com outras mulheres que eram minhas colaboradoras na época, e onde eu tive o prazer de produzir conteúdos incríveis, com mulheres muito inspiradoras, assuntos muito elucidativos, né? Então, realmente, a relação humana ali foi meu grande aprendizado. A verdade é que eu mudei, a vida mudou, o mundo digital mudou completamente de lá para cá, mas é justamente por isso que a gente sente que hoje é o momento de retomar essa conversa sobre o taco de mulher. Eu sou a Carol Garcia, sou publicitária, redatora, terapeuta, astróloga e mãe de 3 meninas. Sejam bem-vindas. E aí, Carol, como surgiu essa ideia do taco de mulher? O taco surgiu de uma vontade de fazer algo para mim, numa época que eu ainda trabalhava em agência e tinha 2 filhas pequenas. A minha terceira ainda não surgiu nesse mesmo ano do taco, onde eu engravidei da minha terceira filha, e eu sentia que eu precisava fazer algo para mim, né, proprietário, com algum propósito maior, e ter tempo também de criar minhas filhas, né. E qual foi o maior aprendizado daquele projeto? O maior aprendizado do taco, sem dúvida, trabalhar com propósito, é algo muito bom, assim, que não tem preço. E o que mudou, né, nesses 12 anos aí? Que mudou? Muitas coisas, né, naquela época eu estava ainda foco mãe de 2 meninas muito pequenas, ainda um pouco machucada com a questão da publicidade, né, do preconceito de ser mulher, de ser mãe, num ambiente extremamente masculino, numa época que se falava muito pouco, né, do feminismo e, né, dos direitos da mulher, ainda era tudo muito abafadinho, e eu senti que aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu sempre gostei de trabalhar com o universo feminino, já era uma estudiosa de sexualidade naquele tempo, entanto que foi o ano que eu comecei a fazer uma pós, né, em sexualidade, educação, e achei que esse era o caminho mesmo, de ter um propósito, ter voz e dar voz a outras mulheres também. E por que trazer o taco de mulher de volta só agora? É porque ele ainda é muito atual e a gente teve uma conversa muito interessante, né? Você é minha coordenadora da pós que eu faço hoje de Mindfulness pela Santa Casa, a gente acabou se conectando, foi um match muito legal. E ali a gente conversou, quando a gente veio conhecer aqui o estúdio, e a gente conversou um pouco depois, e eu te mostrei o taco, né? O YouTube do taco, te contei um pouco da minha trajetória, e você gostou. Você até pensou em ressuscitar ele. Eu falei, não sei se eu estou pronta para ressuscitar o taco, porque ele está parado, né, assim como o projeto, há algum tempo. E aí, pensando no nome, a gente falou tanto sobre o nome que teria o Taco de Mulher, o podcast, e a gente viu que tinha muitos homônimos já por aí, e a gente queria algo tão singular que eu falei, por que não ressuscitar, né, o Taco, que já é uma marca, que teve seu momento, que foi muito bacana, apesar de há muito tempo atrás, mas que eu acho que poderia reverberar muito bem dentro do escopo, né, que a gente quer trabalhar com o Taco, que é sobre o universo feminino, com propósito, sem tabus, com mexer em feridas, né, muitas vezes, assuntos dolorosos, porém elucidativos e que incitem reflexão. Mas você falava muito que as pessoas ficavam na dúvida sobre o nome, né? O que Verdade. quer dizer taco de mulher? Quando a gente olha o taco, as pessoas já pensam, vai dar uma tacada em quem, né? Você quer machucar quem? Parece que é uma coisa agressiva e não é, ao contrário disso, né? O taco, ele não representa o falo, vamos deixar isso muito claro, que nós mulheres não temos inveja do falo, que isso fique muito claro desde então.
o taco, ele é justamente as tacadas, né? Quando a gente pensa num jogo de beisebol, taco mesmo, joguei muito taco na infância, gosto muito, tenho marcas até hoje de jogar taco, e acho que o taco tem essa força, né? De você dar a sua tacada e arremessar para muito longe, então você tem o foco, você tem a concentração de dar a tacada, que é a oportunidade que nós mulheres temos que ter mesmo, de dar essas tacadas para bem longe, para onde a gente bem entender. Tá certo, é isso aí. E Nilza, agora a gente quer te Vamos conhecer um lá. pouquinho. Quem é a Nilza, para quem ainda não te conhece? Vamos lá. Bom, se for falar da forma mais tradicional, né? Sou mãe, esposa, profissional. Então, hoje trabalho, né, com terapias integrativas, sou educadora, coordeno alguns cursos na área de saúde e bem-estar. Mas comecei também a minha vida aí, né, na área de engenharia ambiental, a área de meio ambiente, trabalhando com muitos homens também, como você, né? Então, Imagino. também com essas dores, né? Uma mulher dentro do mundo masculino, tendo que me impor, né? Tendo que esconder um pouco a feminilidade, aquela coisa assim, como que eu, né, me posiciono nesse mundo todo e me colocando, né, escondendo, sendo muito masculina nesse aspecto e desse tamanho, né, que eu sou pequena. Então, assim, como Não é tão como pequenininha assim. estar É neste só o que ela mundo? fala, mas tudo bem. Como estar nesse mundo? Então, eu também tinha essa necessidade, né, de como colocar, né, como me posicionar, como estar nesse mundo. Depois, tendo filhos homens, eu tenho Você tem filhos, 2, né? 2 meninos, e todo esse universo, e a gente conversando, né, nesse momento, e tenho muita vontade, né, de falar sobre esse mundo feminino, sobre a trajetória, né, e outras mulheres convivendo e vivendo tudo isso. E foi nesse momento de menopausa também, né, quem sou eu? Então quero me descobrir também, não sei quem sou eu. Aí já vou emendar então na pergunta, o que te move hoje? Aí você continua, então acho que Esse tá dentro. autoconhecimento mesmo, né, essa descoberta, saber quem sou eu, qual o que me espera, né, nos próximos passos, né, na próxima etapa de vida, né, tô no processo de envelhecimento, Sim. mas tenho muita coisa ainda, né, para viver, tenho muita vontade de viver. E quem é essa mulher mesmo, né, nesse momento, nesse processo, o que eu posso dar ainda para o mundo e o que o mundo pode, né, dar para mim também. Então eu tô nesse processo de autoconhecimento, é É uma isso. busca, É uma né? busca, E o que te fez aceitar o convite? eu acho Pro que taco. foi essa troca mesmo, conversar. É bom conversar com outras pessoas que gostam desses assuntos, que gostam de se aprofundar, que gostam de tocar em assuntos que não são confortáveis. Então, a ideia é que a gente tenha um espaço que a gente possa aprofundar e tocar nesses assuntos que às vezes não são tão confortáveis, mas que é bom falar porque Dedo na ferida. ajudam. Exatamente. E eu achei que o taco, ele tem esse DNA, né? Ele viés, vem com essa proposta mesmo, né? tem sim. Desse processo. São coisas bem, né, profundas e que a gente tem que, É. enfim, incitar essas reflexões mesmo. E que as mulheres vivem e que os homens também, nesse todo Precisam esse universo, aprender, né? também podem, né, E trazer. devem Quem se são unir esses a homens nós, né? também que estão, né, vivendo todo esse processo junto com as Junto com a mulheres? gente. E aprendendo, a gente tá vendo tantos homens aí em rede social, para os dois lados, mas Uhum. muitos homens, para além dos red pills, né, que realmente é uma crescente muito grande, infelizmente, mas a gente está vendo muitos homens também em rede social Sim. falando sobre o feminino, sobre essa ajuda, né, com a mulher no puerpério, enfim, coisas que a gente vai trazer em breve aí, que a gente Sim. está, né, preparando materiais muito interessantes, porque tem muita gente bacana aí falando de coisas que são importantes, são necessárias, né, para os homens, porque eu acho que não tem essa catequização, né? Essa educação para os homens. Tem sempre muito para as mulheres estão sempre se Sim. auto-renovando, se auto-educando, se autoconhecendo, e hoje os homens estão buscando esse lugar de fala, de choro, de colo, né? de se sentirem pertencentes também a essa sensibilidade que o mundo está pedindo, né? Então, é bem interessante.
Da mesma Aguardem forma que as assuntos. mulheres tiveram que endurecer, né, no mercado de trabalho, Exato, de se exato. posicionar e tal. E notando que isso também está adoecendo elas, né, muito. Exatamente, e os homens também, nesse espaço que É. eles também não podem, E né? eles precisam amolecer no sentido de se Exatamente. permitirem ser mais sensíveis, né? Então acho que tem todo esse viés, porque a mulherada, como você falou, teve uma tendência a se endurecer para dar certo no mercado de trabalho, Sim, mas como isso hoje está sendo sim. visto de uma maneira que as mulheres estão exaustas. A gente está tendo burnout, porque a gente cuida de filho, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de tudo e todos, e aí na hora do vamos ver, a gente está assim, esgotamento mental, físico, né, espiritual, psíquico. Então, a gente foi percebendo que se endurecer demais, né, se tornar muito masculinizada para poder dar certo em alguma coisa, não é a resposta. Assim como os homens também, acho que o mundo está caminhando para um feminino, né, comum, assim, de entender que o feminino, ele é forte e a gente... Porque o mundo sempre foi masculino para homens e mulheres, né, então a gente está tentando suavizar isso, acho que para os dois lados, né? E a nossa geração, ela precisou fazer isso, né? Sim, Mas, disruptiva, mas né? agora e aí o equilíbrio? E as novas gerações? Como é que elas estão vendo tudo isso, né? Quem É, são os homens, as mulheres também, dessas sim. novas gerações? Como Porque é é? uma nova, é isso, é uma nova geração que está sendo, né? A gente está aprendendo a lidar com tanta coisa, né? Não só dessa geração que está chegando, mas a nossa geração também está se reeducando e entendendo que a gente não precisa carregar todo o peso, todo o fardo, né? Porque a gente está acostumada, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, mas esse dar conta está custando muito caro, né, Sim. Nilza? Você que trabalha diretamente já há mais tempo, né? Com saúde mental e tudo mais, você coordena, inclusive, o curso, né, lá da Santa Casa de Mindfulness, o qual eu estou estudando, e é bem isso, né? A gente está buscando isso loucamente, porque o mundo está adoecido, né? E a gente tem que entender que o caminho do feminino, ele é bom para todos. Aí não tem essa coisa de ser mulher ou ser homem, né? A gente viveu sob uma hegemonia, né, masculina até agora e a gente está vendo que não tem mais muito para onde fugir. A gente tem que amaciar todo mundo, né? Se feminilizar de alguma maneira, né? Olhar para esse feminino como um todo. E você também como terapeuta, né? Sim, sim, sim. Nesse processo. Total, né? Eu sou mãe de 3 meninas também, então tem esse olhar para que me ajuda muito, porque eu também sempre fui muito molecona, muito, né? Quando eu engravidei a primeira vez, todo mundo achou que ia ser mãe de menino, a segunda vez vai ser menino. Todo mundo achava que eu ia ser mãe de menino, porque eu sempre tive um espírito muito moleque, assim, né? De criança, de ser muito agitada, esportista, sempre gostei muito desse lugar. Então todo mundo fala, você vai ser mãe de moleque, porque você gosta de chutar bola, você gosta de fazer isso. E na verdade eu tive 3 meninas, acho que até para acho que nada é à toa na vida, são os aprendizados. E assim, eu vejo como elas são muito mais femininas nos detalhes, coisa que eu nunca fui, com cabelo, com laço, com coisas que eu demorei para aprender a gostar. E que eu aprendo com elas, assim, totalmente, e que é muito legal. Então a gente, né, vem para essa vida para... Eu acho que é importante, até para quem é mãe de menino, também passar o feminino para eles, de que Sim. eles podem se sentir pertencentes, acolhidos, ser bons pais, caso queiram, né, ter filhos, que é muito importante. Isso que acho que é a grande questão hoje, né, que a gente está vendo essa discussão constante, né, de pais de meninos, né, educar, com toda essa loucura que vem acontecendo desse feminicídio gritante, né? E que é tão... A gente que é mãe de menina tem medo do que vai acontecer com as nossas meninas, né? Mas os pais de meninos também estão loucamente preocupados em como educar bons garotos para cuidarem também, né? É Com um desafio, afeto, né? né? Um desafio muito grande, assim. Mas quais temas ligados ao universo feminino mais despertam seu interesse, Nilza, atualmente, assim? Eu acho que, de uma forma geral, ciclos. Ciclos.
todos os ciclos das mulheres. As mulheres são, né, regidas por ciclos. Então, assim, ciclos da lua, ciclos da vida, né? Então, a gente é regida por ciclos. Nós temos os ciclos mensais, os ciclos da vida, a gente tem adolescência, menopausa, ciclos da gravidez, todos os ciclos. A nossa vida ela é marcada, né? Por muitos ciclos. E no momento, claro, eu tô passando por um dos ciclos, que é a menopausa. Você já tá na menopausa, eu tô na perimenopausa. Na perimenopausa. Então, assim, isso, claro, tá me interessando muito, porque eu tô vivendo todo esse processo. Sim. Eu, né, como uma pessoa que vivia um processo, assim, sou muito... né, eu olhei muito para o natural, mudei toda a minha alimentação. Somos virginianas. Somos virginianas. Naturebas, naturebanes, como dizem por aí. Há muito tempo já cuido da alimentação, há muito tempo já pratico yoga, já faço meditação. Falei, passarei muito tranquilamente pela menopausa, não terei nada. Tenho tudo. Então, assim, não verdade, é bem assim. Né? Sofro todos os sintomas, né? Passo por muitas questões. Mesmo fazendo o básico direitinho, sim, bem feito, e tô vendo que a coisa é muito mais profunda que isso. Esse é um assunto ótimo pra gente aprofundar também num podcast. Sim. Um gancho. Então, assim, passando por muitas questões, tô vendo que não é só a questão física, mas é a parte emocional que vem, que aparece muito, né, de muitas formas, relações, né, também com mãe, com tudo isso chega nesse momento, então isso me interessa muito. Então, mas de uma forma geral, os ciclos mesmo, os ciclos femininos, eu acho que são temas muito interessantes. Bom, e essa terapia que a gente pode, né, pensar em trazer, quando a gente vai conversando, aí você falou da mãe, né? Mesmo as mães que já se foram, que não estão mais presentes, mas elas ficam em cada célula estarão do nosso sempre presentes. E muito presentes, né? Então, como isso tudo também nos afeta para o bem e para o mal, para o negativo, para o positivo, a gente sabe que, e a gente é mãe, a gente sabe que a maternidade ela tem um peso muito grande e molda quem somos e vai moldar sempre, e cada fase da nossa vida, eu acho que a gente vai tendo perspectivas também muito diferentes, né, das nossas mães, e a gente já conversou, a gente vai trazer esses assuntos, viu, gente? Traremos assuntos difíceis, né, de feridas, de coisas que a gente precisa falar, e que às vezes a gente só fala na terapia quando fala, né, porque às vezes nem pra terapia a gente traz, mas muito bom. Porque a gente não traz nem pra gente, né? Às vezes a gente nem não tem nem coragem de parar para se ouvir nesse lugar, né, dessas dores, porque a gente nem percebe muitas vezes o que tá fazendo mal, e às vezes é numa conversa, ouvindo a outra de forma muito transparente, que a gente se dá conta de que a gente precisa falar sobre alguns assuntos mesmo, né? Exatamente. O que você espera construir junto comigo nesse novo projeto de podcast? Eu acho que é aprofundar, aprender, ensinar, né? Porque a gente está sempre nesse lugar, né? De aprender e ensinar. Eu entendo que é quando a gente fala, que a gente elabora. Então, é nesse lugar mesmo, né? De aprender e ensinar e poder levar também conversas difíceis e profundas para outras pessoas também, contribuir, né? mesmo. Se a gente puder contribuir um pouquinho, a gente já fica para nós mesmas, né? Porque acho que é um exercício, né? Quando a gente fala, quando a gente debate algum assunto importante, a gente já está trabalhando esse assunto de alguma maneira, né? É a coisa do verbalizar, é muito bom, muito importante, né? Pôr para fora. Vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Para as pessoas. Lembrando que hoje é o primeiro episódio, é um episódio piloto, para a gente se apresentar, para vocês entenderem um pouco sobre o TACO. Os próximos episódios serão focados, temáticos, né? Então, aí a gente vai também. A nossa ideia é que a gente traga uma vez por mês um convidado ou uma convidada para debater o nosso assunto, né, da vez. Então, hoje é nós por nós mesmas aqui, só para vocês saberem quem são essas duas virginianas aqui. Exatamente. Então, vai lá, Nilza, bate bola. O que ficou melhor com a idade, Carol? Com a idade? A sabedoria, com certeza. Acho que a gente fica mais sábio, né? Mais sapiente com a idade. E o que você desaprendeu nos últimos anos, Nilza? Que eu não preciso estar certa.
Isso é poderoso, né? Quando a gente é jovem, a gente tem uma absoluta certeza de tudo, né? Eu respondi certo, né? Muito Na bom. verdade, é o que eu desaprendi. É que eu não estou certa. Acho que é Nem isso a sempre a resposta. gente tá certo. Não, Não, é que eu nunca estou certa, peguei. na verdade. E que não é tão importante estar certo, né? Pra que estar sempre certo? A gente quer ter a razão sempre, né? Isso é muito bom, essa desconstrução é difícil, né? Exatamente. Qual foi o maior recomeço da sua vida? Olha, eu não sei se eu tive exatamente um recomeço específico, mas o que me bate agora, eu tô com 45, né? Eu acho que depois dos 40, assim, quando eu fiz 41 especificamente, eu senti uma virada de chave muito grande, que eu acho que já era perimenopausa batendo ali mesmo, só que até então eu não dava nome a esse boi, eu não sabia exatamente o que era, mas eu sentia que tinha alguma coisa mudando, meu corpo, enfim, metabolismo, aí eu pensava, mulher depois dos 40 muda o metabolismo, ponto, mas eu nem tinha ainda a perspectiva da menopausa, né, que hoje eu tenho e eu entendo. Então, acho que ter entrado com todos os com pés, mãos, tudo ao mesmo tempo dentro da questão da alimentação, né, de cuidar da minha digestão, estudar Ayurveda, eu acho que esse foi um recomeço, um restart forte, assim. E o que você gostaria de ter ouvido aos 20 anos, Nilza? Calma, você não precisa resolver a vida inteira agora. Boa. Vai lá. O que você aprendeu sobre ser mulher? Que a gente pode tudo. A gente pode qualquer coisa. Boa. E você? O que você ainda está aprendendo? Que eu estou aprendendo? Que eu posso me mostrar um pouco mais. Boa. Vai lá. E o que você não tolera mais? Eu não tolero gente que aponta o dedo, ou que digam onde eu tenho que caber, qual o tamanho que eu tenho que ter, de que forma eu tenho que estar, ser. Eu não tolero mais, zero paciência. A perimenopausa, a menopausa, né? A idade faz a gente tocar os foda-se, né? Sim. Desculpa. Isso é mesmo. E o que te dá esperança hoje? Essa resposta eu ainda não tenho. Isso já é uma resposta. Tá valendo. Pode pensar. Mas vou pensar mais sobre isso. Isso. Ótimo. E uma pergunta final. Bora. O que você espera que o Taco de Mulher seja daqui pra frente? Sucesso, né? Não, para além do sucesso, brincadeira, mas claro que eu também espero isso. Que seja principalmente, Nilson, um espaço de acolhimento, que eu acho que falta muito, né? Um espaço de verdade, onde a gente possa realmente ser transparente, né? Porque hoje em dia, até nas nossas relações íntimas, de família, em amizades, é isso, a gente está sempre vestindo um papel, parece, de alguma coisa, né? Parece que a gente não relaxa nunca. Então, que esse seja um espaço de acolhimento mútuo. Sim. E você? O que você espera construir com o Taco de Mulher? Eu acho que um espaço onde a gente possa ter conversas que normalmente a gente não tem. É isso. Conversas que normalmente a gente não tem. Que a gente possa ser a gente mesmo. Naturalmente. Que as conversas possam fluir. Uhum. Que eu possa ser eu mesma. Sem medo de julgamento. Vão haver, mas Sim, ok. Sim. E que eu possa lidar com tudo isso e ser eu mesma. É isso. Muito bom. Bom, foi o nosso bate-bola. E o que vem por aí, né? O que a gente vai trazer para o pessoal entender um pouquinho do que a gente está programando, né? Uma coisa que eu acho que a gente, sem dúvida, vai trazer essa profundidade, né? A gente não quer ficar na rasura, porque, como a gente estava falando agora há pouco, né? Não faltam podcasts, enfim, programas de televisão, enfim, notícias no Instagram, feeds sobre menopausa. Aliás, a gente é bombardeado. Agora, graças a Deus, tem o lado bom disso, de estarmos falando sobre assuntos que precisávamos falar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa
né, falar de assuntos que também não estão sendo ditos. Ou assuntos, tudo bem, falar de menopausa, mas falar o que exatamente? Sobre hormônios? A gente não é especialista, a gente pode chamar, com certeza, gente para aprofundar, médicos e tal, mas acho que a gente tem que trazer sempre os dois lados da moeda. Você quer, né, repor hormônio, fazer uma terapia hormonal, maravilhoso, vamos falar sobre isso, vamos trazer especialistas sobre isso, mas vamos olhar o lado de quem também não quer, de quem não pode fazer, né, e questionar também esse meio aqui, né, eu quero fazer, mas não posso, ou eu posso, mas, entendeu, tenho dúvidas, como resolver isso, como determinar isso, com quem eu posso conversar sobre isso, né, então eu acho que a gente está... Enfim, uma das coisas, né, é que a gente realmente aprofunde e vai em lugares ainda talvez não percorridos e trazer pessoas com um olhar diferente também, né? Eu acho que a gente tem que abrir possibilidades, né, para todos os olhares, né, não Sim. dizer só um caminho, né, só olhar para um E a caminho. gente Eu acho não que está aqui para falar o que é certo e o que é errado, a gente não. está aqui para incitar debates, Isso. Na reflexões, verdade, né? somos terapeutas, né? Sim. Você é taróloga, então assim. Sou astróloga, Nilza. Ai, desculpa! Vamos de novo. Muito bom, muito bom. Você é astróloga, eu sou Mas eu tiro o tarô terapeuta, a gente gosta de olhar para a espiritualidade, para alguma Sim. coisa mais ampliada. Então, por que não também falar sobre isso, Sim, né? sim. Fazer esses links com algo além de espiritualidade, terapias Também tem integrativas, isso, de trabalhar a ciência mais tradicional. Então, Com assim, certeza. por que não tentar linkar tudo isso sem Sim. nenhum peso, sem dizer o que é certo e o que é errado, Exato. e trazer todos esses olhares e tentar linkar tudo isso? O importante é fazer bem. O que faz bem para cada um? Quem é Exato. cada um? O que faz sentido para cada um? É isso. Então vamos trazer isso. todos esses olhares. É importante você falar isso, né? O tema da espiritualidade, que é tão dúbio, né? Tão controverso. As Mas pessoas eu não têm medo de acredito. falar, né? Não sei, eu não vou tocar nesse assunto, porque vão achar que... Gente, a ciência tá aí para embasar uma série de... A gente é super... Eu amo a medicina moderna, mas eu sou apaixonada pelo Ayurveda, que é a tradicional. O pessoal fala medicina tradicional. Não, gente, a tradicional é aquela milenar lá, é a 5.000 chinesa, é o Ayurveda. Essas são as medicinas que são usadas até hoje, não à toa, né? Porque elas têm o seu lugar de, né, o seu espaço, o seu lugar de fala, o seu lugar de entendimento. As pessoas sabem que depois de passar por muitos médicos, muitas vezes, para doenças crônicas, elas acabam caindo aonde? Nessas... né, medicinas tradicionais. E uma coisa não anula a outra, acho que é tudo. Somos terapeutas integrativas e por isso mesmo a gente tem esse olhar, né, de conectar todas as pontas. E a espiritualidade, ela não deixa de ser um caminhar junto. Aí mesmo para quem... E a gente não está falando aqui de nenhuma religiosidade, a gente nem vai defender nada, ao contrário, mas a espiritualidade ela é muito importante. Mas se faz sentido para aquela pessoa a espiritualidade, ok também. Que a espiritualidade é ter fé, né? Vamos Exatamente. E acreditar também, em se a alguma religião para coisa. aquela pessoa faz sentido, ok. Exato. Então, a gente pode também trazer isso, discutir isso, por que Sim. não, né? Todos esses posicionamentos aí, sei lá, medicina quântica. Existem tantas, né, possibilidades, Sim. e por que não falar sobre isso, né? E o que isso pode ajudar, né, na vida, né? Discutir física quântica. Estamos aqui abertos para tudo. E a gente vai trazer muitos assuntos futuros, né? Então, maternidade é um assunto que, porque somos mães e porque é um assunto forte para quem é mãe, para quem não é mãe, né? Hoje a gente tem muitas mães aí, pais de pets, que também conta. Exatamente. Que também conta, né? E a gente quer trazer, então, assuntos sobre maternidade dentro de espectros todo, né? Falar de mães na menopausa, perimenopausa, que são mães de adolescentes, esse confronto geracional. Que mais? Recomeços. Recomeços. Porque hoje a gente sabe, né? Que a gente vive muito mais tempo. Sim, somos muito mais longevos, né? Às vezes você, por um período, você vive um momento, tem uma carreira e depois eu começo outra. Eu, né? Tô numa transição louca, né, de também. carreira, você também. E a gente vê isso muito, eu, né, trabalhei muito
ensino superior, né? Eu Uhum. via muita gente, né? Depois dos 50 fazendo outra Ah, graduação, muito, muito começando lindo, né? outro processo e construindo outra carreira. Isso é uma Coisas tendência. incabíveis há 2, 3 décadas atrás. A gente não via esse movimento, né? E como a gente está vendo isso hoje em dia, né? De se permitir fazer outras coisas e não ficar Sim. engessado ali, não gostando daquilo ali, mas tipo, não se permitindo também. Não, eu vou fazer isso aqui até o fim. Não, hoje as pessoas estão se movimentando para isso, permitindo fazer. E as pessoas precisam se sustentar também, né, Carol? Porque Exato, você exato. vai precisar se sustentar por muito mais tempo. É, E tem essa questão também, né? sim, E a gente tem que entender que você precisa de uma fonte de renda, né? E aí, o que você exatamente. vai fazer, né, até os 90 anos? É, porque hoje as pessoas estão vivendo bastante, né? Então, saúde e bem-estar tá dentro aí do nosso, né, Sim. propósito aqui com o taco, o envelhecimento, né? Que é tudo, né, gente? Depois que a gente nasce, a gente já passa a envelhecer. Uhum. Nasceu, o seu processo de envelhecimento é contínuo, não é verdade? Então, assim, é isso. Eu ainda quero estudar gerontologia, é um assunto que eu tô assim É. fascinada, gosto muito, inclusive na Ayurveda, é um assunto, né, muito lindo assim de observar, e eu acho que é isso, estamos envelhecendo e como envelhecer de uma maneira leve também, sem esse fardo, né, que ai, por que isso, ai, por que aquilo? Porque as mulheres não gostam de envelhecer, mais até do que os homens, né? Então é difícil, mas a gente vai falar bastante sobre isso, né, Nilza? Amizade entre mulheres. E as pesquisas também mostram que as mulheres são mais felizes após os 60? É, tem a curva, né? Aquela curva Exatamente. da E por que será, né? felicidade. Eu acho que tem a questão no livro da Lisa Mosconi, né? O Cérebro e a Menopausa, maravilhoso, super recomendamos aqui. Se não leu, leiam Mulheres, porque é um livro muito bom. Ela até fala, e aí eu falei, bom, se ela está falando é porque, né, ela é uma neurocientista renomada, maravilhosa. E aí eu fui pesquisar também, fiz um post faz umas semanas no meu Instagram falando sobre isso, sobre essa curva da felicidade e como é bonito isso. Por que que isso existe? Porque tem todo a curva hormonal. Então, quando a gente está nessa fase, que eu estou vivendo dos 45, a Nilza está com 55. 55, né, Nilza? Já está na menopausa. Já é um caminhar ali, porque você já está um pouco mais estável, Sim, né, em relação aos seus hormônios. Eu estou na pior fase, eu brinco. sim. Tô no limbo, eu tô ali. Eles chamam até, tipo, o fundo do poço. Eu peguei um gráfico que tá lá, fundo do poço. Achei maravilhoso. Que são os Sim, 45 até os 50. É o fundo do poço, gente, porque você tá ali ainda entendendo que seu corpo tá mudando e não é é. fácil. Você tá começando a entender que tem muita mudança acontecendo. E tem os hormônios atuando ali, quedas e picos, né, de estrogênio, de progesterona, isso deixa a mulher louquinha. E Uhum. aí, depois dos 50, essa curva começa a ficar ascendente. E aí, daí para os 60, 70, é só plenitude, vai, não vou falar só felicidade, mas é uma plenitude muito diferente. E isso tem a ver com os Isso é hormônios. hormonal, mas tem outras É, questões que parece que também ajudam aí. conta aí o que tem aí que Ah, vamos ajuda. deixar para outras. Vamos Vamos deixar deixar para um assuntos que serão abordados. Todos específico. esses É, assuntos serão abordados. exatamente. A gente falou dos choques geracionais, que eu acho que é muito Nossa, importante muito. no corporativo, dentro de casa, né, entre mães menopáusicas com filhas No seu caso. adolescentes. Minha filha fica me mandando direto esses memes, assim, da mãe duelando com a filha adolescente, assim. Fala, mãe, olha, você viu aquilo que eu te mandei? Porque é isso, porque eu tenho 3 adolescentes, uma que já é quase adulta, tá com 17, vai fazer 18. É, tem um Ai, meu tempinho Deus. ainda. A do meio, que é uma adolescente, e a minha mais nova, que tá na pré-adolescência, tá com 11 anos. Então, assim, são 3 mulheres ali numa fase que não, né? Sim, todas, Menstrua, tem TPM. todos, Apesar de eu amar esse universo, mas às vezes não é fácil, porque tá todo mundo com as suas questões, né? sim, Então, às vezes é difícil segurar a batata quente, né? Às sim, vezes eu só quero jogar ela e falar, não me dei nada mais pra. É sim. difícil, né? E como também lidar com essa questão, e a questão do mundo também, que eu acho que é importante a gente falar das terapias. Hoje se fala muito, mas Sim, sim. tá se fazendo, tá se olhando mesmo para isso? As pessoas têm a oportunidade de fazer terapia? Quem tem oportunidade de fazer terapia? Sim, Ainda é muito caro, né? sim, sim. Quem realmente faz? Eu acho que todo mundo
deveria ter essa Deveria, né? oportunidade de fazer, Verdade. né? Mas ainda não se tem essa oportunidade, porque é caro, não tem Não acesso, é as pessoas tão não são acessível a educadas para todos, isso. Então, assim, eu acho isso também É importante um de... assunto, né? É, Como trazer isso para a pauta, né? Da vida das pessoas, porque faz muita diferença. A gente sim, percebe, eu percebo drasticamente, assim, eu faço terapia há mais tempo que meu marido, mas ele começou a fazer tem 1 ano terapia. E é absurdo o absurdo. caminho que ele trilhou nesse 1 ano, a maneira como ele, assim, né, ficou, a pessoa que ele tem se tornado com a terapia. É incrível, assim, realmente faz. E ele tá com 52 anos hoje, ele começou depois dos 50 a fazer terapia, mas nunca é tarde, E né? autoconhecimento faz toda a É diferença. maravilhoso, né? E é isso. Acho que os ciclos da vida, todas essas questões. E falar da NR1, né, Nilza? Você que é mais Uhum, especialista aí, acho que é um assunto muito bom para a gente trazer para um próximo sim. episódio, porque acho que se fala muito pouco. Eu que venho da publicidade, eu vejo muito no corporativo, mas como é que isso está se dando, E né, na como você leva prática? isso na Nas prática? agências, eu não sei Na se a prática, né? galera na prática Porque tá muito tem. preocupada, sabe? Eu acho que existe. É uma cultura, né? É como cinto de segurança, né? Quando. Como Até começar, né? você coloca ali, você exige uma coisa, mas até Somos aquilo. filhos de pais loucos que, não, Então, que mas bebiam e fumavam enquanto e dirigiam, que você não põem o vivia cinto de aquilo, até segurança. aquilo virar uma cultura. Hoje você entra no carro e você não consegue, Somos não, sobreviventes, você não né? consegue Vamos não lá. colocar o cinto, você Sim, se sente sim. mal, né? Sim, sim. Eu acho que Nossa, é é isso. isso, né? É exatamente. Você não fazia exame de colesterol, né? Então, assim, É, até agora você faz, entrou no processo. sim. E eu acho que terapia e você ter essa cultura da saúde mental é um É um processo. processo. E a Não, gente esse está exemplo nesse do processo. banco, do carro, né, do cinto de segurança, acho que ele é perfeito, porque ele ilustra exatamente. Imagina, a gente passou uma vida. Há quantos anos temos cinto de segurança obrigatório? 20 anos? Não sei, estou chutando aqui, mas não Sim, sei. É muito recente, muito. né? A gente teve uma infância inteira que a gente andou sem cinto. Né? Sim. E aí começou essa coisa do cigarro, de Sim. proibir. Ficava nos Eu lugares. viajei de avião onde as pessoas Eu fumavam. Eu também. fumei no avião, morro de vergonha de falar isso em É. público, mas eu tenho que ser honesta Eu já aqui. viajei na área de fumante, eu nunca fumei, mas Eu sou ex-fumante, morrendo, gente, há morrendo. 18, quase 20 anos que eu já parei de fumar, graças a Deus, mas E- eu fui uma fumante, Sim. eu viajei e fumava lá no fundo, eu, minha irmã, minhas primas, todo mundo que fumava, a galerinha da fumacinha, a gente fumava lá no fundo do avião, junto com ali perto dos comissários de bordo. Uma tragédia. Achar que a fumaça não ia para. Que nem restaurante. Como é que é fumar a área do fumante e do não fumante? Uhum. Como é que não mistura a fumaça, né? É óbvio que não faz sentido. E a gente se acostumou a isso, né? A gente se Sim. adaptou a não ter mais essa. E aí, cara, educação, né? É. Tudo cai ali Mas no às vezes a lei básico, né? precisa dar uma empurrada. Precisa dar uma multinha, É. precisa mexer no bolso, né? É. Senão não funciona. Por isso que eu acho que a gente tem que falar muito sobre a NR1, por quê? Porque eu venho da publicidade, meu marido ainda trabalha com isso, tenho amigos que trabalham com isso, e eu vejo muita gente adoecida mesmo ao meu redor, Eu acho assim. que não Trabalhei só com na muita gente publicidade, eu acho que adoecida. em qualquer No hoje, corporativo, qualquer lugar. mas eu acho que agências, de um modo geral, é muito terra de ninguém ainda, assim, sabe? É um lugar mais difícil. Não sei se todas as maiores, mas eu acho uma área bem complicada. Eu queria entender mais na prática, mas acho que a gente pode trazer isso e trazer pessoas, de repente, para conversarem com a Sim, gente, com né? certeza, com certeza. Algum gestor de alguma, Sim. né, área aí de publicidade, porque eu acho que é principalmente falando de área de promoção e evento, que é uma coisa menor ali na publicidade, é um nicho menor, Não é meio que eu é entendo, mas terra de ninguém. Então, acho que é interessante a gente também trazer para ver, porque as pessoas ficam muito adoecidas, assim, nossa, eu já trabalhei com muita gente assim, vejo até hoje muita gente assim. Bom, vamos para o nosso vamos lá. encerramento. Gente, o Taco de Mulher tá de volta. Espero que seja um momento gratificante, inspirador para todos nós, todas nós, porque homens e mulheres
todos são bem-vindos, todas são bem-vindas, que a gente possa realmente trazer assuntos elucidativos, complexos, mas com leveza, com amor, com acolhimento. Então, eu acho que é isso. Tá de volta. O Taco de Mulher, o site não tá mais no ar, infelizmente, mas a gente tem o YouTube. É só buscar lá no YouTube, Taco de Mulher, que vocês caem e podem mandar mensagens para a gente, dizendo de temas pertinentes que vocês queiram, porque a gente já tem uma lista grande de assuntos muito legais que a gente está preparando, mas a gente quer muito ouvir vocês. Sim. Esperamos também que seja uma conversa bem longa, né? É isso que a gente gosta de falar muito. Falamos, mas espero que sejam, né, momentos produtivos, que a gente vai fazer uma curadoria bem bacana, com bastante pesquisa, tentar trazer gente muito legal para sintetizar todos esses assuntos que são tão ricos, né? E é isso. E até o próximo, né? Até o próximo Taco de Mulher. Beijo!